Olha só, a descrição do Camilo faz com que a gente realmente, conhecendo isso, pense milhares de vezes antes de pensar em suicídio. Por quê? Embora cada caso seja um caso, a grande maioria vivencia, muitas das vezes, um processo desse. Então, além do fato de estar com a sensibilidade à flor da pele, além de você sentir os fenômenos da causa-morte, do suicídio, além de você ver a cena do teu suicídio, você convive não só com a cena dos outros, por um mecanismo de indução magnética, também eles tinham que conviver eles eram obrigados, além de sofrer toda aquela sorte de repercussão do suicídio, da dor, da visão do suicídio próprio e dos outros, eles eram obrigados a conviver uns com os outros, naquele grau de irritação que estavam. Conviver sem estar doente, sem estar passando mal, sem estar com algum problema, que é difícil, cada um de vocês sabem disso. Imagine estando num grau de irritabilidade conforme eles estavam. Então, por qualquer coisa, eles caíam no tapa, caíam na agressão. Imagine, novo, velho, mulher, criança. Imagine o Camilo, um senhor de idade, numa situação vexatória dessa. Então se atiravam uns contra os outros em lutas corporais violentas. Soco, tapa, mordida. Imagina. O inferno lá de Dante, bem semelhante, né? Tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, tipo a Cracolândia. Isso, mano. Isso mesmo, sobrinha, mano. Semelhante a Cracolândia. Cada um por si. O império do egoísmo. E levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Os mais violentos, os mais hábeis. Então ele diz, eu fui ridicularizado, insultado, sarcasmo que me revoltava até o âmago e não dava para fugir. Sabem, presídio? Imagina o presídio, uma cela. Aquele bando de pessoas. Um mundo de pessoas, às vezes numa cela que é para caber 20, tem 120. E um quer deitar, um quer ficar em pé, o outro te empurra, o outro briga contigo. Não, não era superlotado assim. Mas imagine alguém brigar com alguém dentro de uma cela. Vai apanhar todo dia, vai ser ridicularizado todo dia, vai ser humilhado todo dia. 1000 vezes pior, sobrinha. Eu já vi nosso amigo Dr. Vitor falar para as pessoas que o suicida trocaria 10 minutos da luta dele por 10 anos da luta que a pessoa que estava passando, pensando em suicídio, estava passando. Pra gente ver.
Aí ele diz, apedrejado e espancado. Imagina, naquela época, 60 e poucos anos, era igual o nosso 80 anos de hoje, era acabado. Era acabado. A expectativa média de vida era bem baixa, 50 e pouco, 60. O pessoal fica lendo umas coisas aí de dragão, de não sei o que, de não sei o que lá, e vão se perturbando, né? Apedrejado, imagina, um senhorzinho, apedrejado, espancado até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava à represália selvagem, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma ceva espiritual. Igual animal. Fora isso tudo, a fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia. Dá para dormir num lugar desse? Exigências físicas martirizantes, fome, sede, vontade de ir ao banheiro. A natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxesse um envoltório carnal. E olha o pior, a promiscuidade muito vexatória de espírito que foram homens e dos que animaram corpos femininos. Imagine o que essas mulheres não passavam lá, né? Na mão daqueles mais truculentos. Fora aqueles que eram suicidas e obsessores. Tentem só imaginar. Fora isso, a tempestade constante, chovendo, inundações, lama, o fedor, né, o mau cheiro, as sombras perenes, a desesperança. Ou seja, nunca mais vamos sair daqui. O supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material que moldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. E por que Camilo traz isso pra gente, Leon Denis também? Primeiro, para que não busquemos o suicídio. Para que não passemos por tudo isso que ele passou. É um alerta, né, desesperado do Camilo. Não cometam o erro que eu cometi. Não caiam nessa. Essa é o grande dever de Camilo. Era um dever de honra que ele tinha para com ele mesmo, para com a própria consciência, né? Então, o grande dever de Camilo era mostrar a gente as agruras que ele passou, para que não passássemos pelo mesmo revés que ele passou. E segundo, o objetivo também desse livro era não para nos assustar. Não é isso o objetivo de Camilo e de Leon Denis quando reescreve o livro. O objetivo é mostrar o sofrimento para que tenhamos
piedade dos nossos irmãos suicidas, para que lembremos dos nossos irmãos esquecidos, muitas das vezes, por aqueles a quem ninguém, às vezes, nunca dirige uma prece, para aqueles que são amaldiçoados por muitos, para aqueles a quem é vedado toda sorte de socorro por parte dos encarnados, por acharem que ele irá para o inferno e que nunca mais sairá de lá. Então, esse é o grande objetivo da gente estar aqui. Aprendermos a rezar, a orar pelos nossos irmãos suicidas. E aqui vocês, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, vão aprender isso. Ninguém aqui, durante o estudo, vai passar mal, ninguém vai incorporar suicida, ninguém vai se sentir pesado, muito pelo contrário, iremos nos sentir bem demais na hora que vibrarmos por esses nossos irmãos. Sem contar que aprenderemos também neste livro que todo aquele que ora pelos suicidas passam a fazer parte dos tutelados do Hospital Maria de Nazaré. Então, ao longo dos anos que formos fazendo isso, a nossa consciência, como que vai se sentindo recompensada por esse sagrado dever, que é orar pelos nossos irmãos suicidas. E a Casa de Leon Denis, pioneira nesse tipo de trabalho do estudo Memória do Suicida, né? O nosso grupo lá, e acredito que pioneira aqui na internet. Todos vocês estão de parabéns por isso. Olha o depoimento aí da sobrinha Jana. Ela falou para nós que acontecia toda semana lá na cidade dela, onde ela mora. Dois ou três casos de suicídios. E ela deu um nome para nós começamos a vibrar, todos vocês. E depois, nunca mais, isso já tem mais de um ano, nunca mais teve um caso de suicídio em jovens aqui em João Pessoa, pelo menos que eu saiba. É a força do trabalho. Uns 3 anos, né, Jana? Eram muito mesmo. Era toda semana. 3, 4. Jovens. E a força do trabalho, né? Da oração que ela faz lá também. Vamos então passar a palavra para quem vai fazer a prece. E depois nós vamos ouvir a mensagem do plano espiritual, ok? Isso mesmo. A sobrinha Jana tem um trabalho lá de distribuição de mensagens na praia. E alguns nomes ela manda pra gente, a gente manda lá pro centro, faz oração aqui e a coisa tem melhorado. Esse é o nosso objetivo também. Prevenção contra o suicídio. Passando a palavra aí para quem vai fazer a prece. Vamos lá, Veruz? É isso aí, amigos. O som está bem? Quer dizer, o som está bem, não está bom. Esses esclarecimentos são muito importantes para que a gente veja
a beleza de Deus e de suas leis. Que quando a gente compreende as leis divinas, a gente facilmente, apesar dos pesares, de todas as dificuldades naturais num aprendizado de espíritos que somos, a gente balança, mas não cai. E é com esse ardor e sentimento de esperança, de justiça, de misericórdia, de amor, que nós vamos todos reunir os nossos pensamentos para uma prece. Começando assim. Jesus, amigo querido, irmão, médico de nossas almas, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus para nesse instante não só agradecer essa chance de estudo, de reflexão, de mudança de ideias sobre o suicídio, sobre os suicidas, sobre, na verdade, a melancolia, a depressão, sobre o que consideramos muitas vezes erradamente injustiça, para sairmos, Senhor, motivados e agradecidos, orando por todos nós, por todos os familiares, mas principalmente por todos esses irmãos que ora nos deixam esses esclarecimentos nesse livro maravilhoso. Que os mensageiros de luz levem lá na Colônia Maria de Nazaré todo o nosso agradecimento e respeito por esses espíritos que auxiliam, que trabalham, para que outros espíritos em dúvidas e em trevas possam se soerguer diante de todas essas temeridades, de todas essas dificuldades. Que essas bênçãos caiam sobre todos eles, sobre todos os angustiados, sobre todos que ainda se sentem fragilizados no corpo físico, para que tenhamos força, fé, esperança, coragem e continuemos a caminhar. Que sintamos o abraço desses amigos espirituais, esses anjos de guarda de cada um de nós. E que possamos agora, ouvindo a mensagem que virá, nos sentirmos muito mais acalorados no desejo de caminhar, prosseguir e vencer a nós mesmos. Graças a Deus. Mensagens do mês. Edição Evangelho segundo o Espiritismo. Março de 2002. Jesus Cristo nos abençoe a todos. Possamos voltar para as nossas casas com a alegria, com a paz, com a tranquilidade. Ouvimos hoje falar da doçura, do sentimento que torna a criatura humana mais mansa e capaz de ajudar o semelhante a igualmente tornar-se tranquilo. Muitas vezes, ao fazermos isso, somos defrontados por atitudes de revolta, de má vontade, às vezes até mesmo de plena e total agressividade por parte de alguém. Mas que não desistam vocês.
que jamais deixem de fazer aquilo que aprenderam como medida de evolução. Mesmo quando uma pessoa não atenda ao apelo que estamos lhes dirigindo, mesmo quando alguém nos fala de modo intempestivo, busquemos manter a paz. Façamos com que os nossos sentimentos sejam respeitados, mas mantenhamos a paz. A doçura se fará presente no coração dos outros na medida que nós soubermos doar, falar bem, tranquilamente e sem onerar o pensamento do semelhante. Sejamos nós os pontos de luz para que as criaturas ao nosso lado pressintam a força do amor que já estamos possuídos. E a cada dia elevemos os nossos pensamentos a Deus para que esta virtude seja uma conquista e que, como todas as conquistas, não chegam repentinamente. São conquistas na acepção da palavra. São momentos após momentos de paz até que consigamos dizer assim: vivo permanentemente em paz. Mesmo que haja dificuldades em nós mesmos, não esmoreçamos. Façamos a paz onde estivermos, e a doçura chegará como um meio de vida espontâneo, natural, junto àqueles que já são bastante fortes para agir desse modo. Que Deus, que Jesus, que aqueles que se constituem em guias de todos estejam conosco agora, sempre. Paz para todos vocês. O abraço amigo do Herman para seus corações.